Amém. Louvado seja Deus. Aqui estamos mais uma vez para falar da palavra do Senhor, para compartilhar da palavra do Senhor. Aqui estamos uma vez mais para poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Esse dia que Deus marcou para que tivéssemos esse encontro, já fui bastante alimentado antes desta live. Estávamos assistindo a live do nosso amigo, pastor Crispiniano Almeida, uma palavra muito forte, uma palavra muito abençoada. Eu peguei a minha porção nessa noite, e eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para nós, revelado para nós através dessa live, é algo que é para nosso despertamento, para nosso crescimento espiritual. Deus abençoe já Dena e Anjos, que está nos assistindo. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, seus projetos e os seus ideais, em nome do Senhor Jesus. Sua vida continue sendo regada pelo Senhor Jesus. Esta noite nós teremos um encontro aqui marcado com o Senhor, onde vamos falar de um tema que é de suma importância para nós, principalmente nesses dias trabalhosos, nesses dias que tem nos desafiado. Eu quero desde já lhe convidar a você ficar na dispensação da graça, a você ficar na direção do Espírito Santo, porque tem muita coisa que o Senhor vai semear em nossa mente e no nosso coração nessa noite, para que a gente possa trilhar em cima deste mapa que o Senhor vai nos dar, deste direcionamento, desta orientação que nós vamos receber dele, para poder trilhar a nossa vida agora e daqui para frente, diante de tudo aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Então eu quero já dizer para você que chegou aí já, você chegou num local, um dos locais que Deus marcou nessa noite, que Deus tem usado muitas pessoas para poder nos abençoar. E eu tenho pedido a Deus para continuar sendo canal de Deus na sua vida, para continuar sendo canal de Deus na sua casa, na sua família, quem sabe no seu ministério, e continuar sendo um instrumento usado por Deus para dar uma orientação, que não seja uma orientação superficial, que não seja uma orientação rasa, mas que seja uma orientação embasada na palavra, que seja uma orientação embasada na orientação do próprio Deus, que Ele nos direcione a fazer aquilo que é para a honra e glória do nome dEle. Seja uma orientação dirigida pelo Espírito Santo, como fomos ministrados antes dessa live através do nosso amigo, pastor Crispiniano Almeida, pastor da ICB ali em Tinga. Então nós somos realmente muito abençoados. Eu quero, enquanto nós estamos chegando, os irmãos que já estão aí, sejam bem-vindos. Tem ali o nosso irmão Renan, graça e a paz do Senhor Jesus, Renan. Seja bem-vindo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar com você enquanto nós estamos fazendo essa parte inicial. Nos acompanhe aqui através deste hino que nós vamos louvar, em nome do Senhor Jesus. Se você crê no Senhor, se você crê na sua palavra, você vai entender que Ele te ama. E quando você entende que Deus te ama, isso produz paz em você. Você sabe que você não está só, você não está solto ao acaso. Você não será produto das circunstâncias, mas você será fruto de um direcionamento de Deus. Toda a sua vida será fruto de um direcionamento de Deus. Se você crê nisso, você já pode começar a celebrar esta verdade, porque isso é a verdade de Deus para nós. E quando nós nos alinhamos com essa verdade, a coisa dá tudo certo. Vamos louvar com esse hino. É cantado, né? Da última vez alguém, não sei, o pessoal do Facebook quis interditar a live por conta da música. Eu espero que não aconteça o mesmo com essa música. Vamos louvar a Deus. Aí onde você está. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor.
Deixa o Espírito Santo te envolver através deste hino. Derramando graça em mim, eu desconheço um outro amor. Amém, meu amado. Deus também continue te abençoando, irmão. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Cante. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo a bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Cante ao Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Rita Vidal, diaconisa Rita Vidal. Seja bem-vinda nessa noite. Deus te abençoe, Cris Silva. Deus te abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Seja bem-vinda. Esse é o destino que está sendo louvado aí conosco, que fala do amor de Deus para com a nossa vida. Ai de nós se não fosse esse amor, ai de nós se não fosse essa graça, ai de nós se não fosse essa misericórdia, não sei onde é que nós estaríamos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Louve junto com este hino. Alô, meu filho. Para mim, para mim. Graça e paz, irmã Rita Vidal. Seja bem-vinda mais uma vez. Aleluia. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Ele tem liberdade para atuar no meio de nós. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Ele tem liberdade para transformar a nossa vida, transformar a nossa maneira de pensar. Aleluia. Essa paz que reina na nossa vida, no nosso coração. Que essa paz chegue até a nossa amiga pastora Mária Oliveira, que perdeu o seu esposo ontem e é da nossa família, a família de Cristo. Que essa paz chegue até a mente e o coração dela, que ela seja fortalecida em Deus e na força do seu poder. Que ela seja agora abraçada pelo Espírito Santo, que nós também possamos receber essa graça, perceber essa graça nessa noite. Continuamos caminhando sobre ela. Andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha. Amém, minha amada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu desconheço um outro amor assim. Cante, cante. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Aleluia. Louva o Senhor. Que senti ouvir teu segredo. Deus abençoe a nossa irmã Rosalia Apolinário. Seja bem-vinda nessa noite. Que essa graça, que esse amor de Deus seja renovado, seja derramado no seu coração nessa noite. Que a senhora seja fortalecida por este amor, que a senhora seja regada por este amor, que seja sustentada por este amor. Em nome do Senhor Jesus. Cante, cante. Nada vai ocupar teu lugar em mim, e ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. São seus braços e encontro espaço para mim. Aleluia. Ainda bem que nos braços do Senhor tem espaço para nós. Ainda bem. Ainda bem. Deus abençoe sua vida, Renan. Deus continue te abençoando. Aleluia. Vamos começar nesta noite aquilo que Deus preparou para nós como ministração, mas antes nós vamos orar ao Senhor. Antes de nós ministrarmos, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo que esteja aqui no nosso meio, que Ele dirija tudo aquilo que será compartilhado conosco aqui nessa noite. A você que assiste agora e para você que vai assistir depois, que a graça do Senhor te alcance, que a misericórdia do Senhor te alcance e que a presença do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida, para que você possa viver uma vida plena, de glória em glória, de vitória em vitória, em observância à palavra do Senhor e colhendo os frutos que Ele tem preparado para você. Feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos orar a Deus, invocar a presença do Senhor neste lugar. Pai, nós te bendizemos, te exaltamos, porque Tu és Deus. Tu estás acima de tudo e de todos. Tu és Senhor e Rei. Tu estás vestido de glória e majestade. Todo o poder está em Suas mãos. Não há nada e nem ninguém que possamos te comparar, porque Tu és um Deus que está acima, ó Deus, de todas as coisas. O Teu nome, Jesus Cristo, está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra ou debaixo da terra. Nesta noite nós entregamos esta live em Tuas mãos. Entregamos cada vida que nos ouve agora em Tuas mãos. Entregamos as vidas que vão ouvir esta mensagem depois, que igualmente elas sejam edificadas, que igualmente elas sejam alcançadas por esta misericórdia, por esta graça e pela revelação da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, toma o Teu lugar no meio de nós, se assenta no meio de nós, põe o Seu trono aqui, porque aqui agora há uma reunião espiritual, como está escrito em Tua palavra, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu aí estarei. Então nós cremos que o Senhor está aqui, nós cremos que a Sua presença está aqui, nós cremos que o Seu Espírito está aqui conduzindo tudo aquilo que vamos fazer. Então, ó Deus, cada vida, cada família, cada ministério que está nos acompanhando nessa noite, ó Deus, que decidiu acompanhar esta live, porque o Senhor preparou este encontro, então eles sejam agraciados pelo Senhor, eles sejam transformados e fortalecidos pela Tua palavra, e eles possam, ó Deus, descobrir qual é a altura, a profundidade da Tua vontade para a vida deles, e descobrindo assim esta realidade, eles possam caminhar em obediência, paz, possam caminhar em obediência, em segurança, rumo ao propósito, rumo ao Teu querer, rumo ao centro da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo devorador, todo roubador da palavra agora, que ele seja lançado por terra e que a nossa mente, o nosso coração seja como um terreno fértil para receber a semente da Tua palavra e ela possa produzir frutos, mas frutos dignos da Tua glorificação, frutos dignos do Teu nome. Nós cremos que o Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. Por isso te clamamos, por isso entregamos tudo a Ti nesta noite. Por isso entregamos minha mente, os meus lábios, o meu coração, os meus pensamentos, sejam agora sequestrados pelo Teu Espírito Santo, para que Ele venha fazer tudo conforme a vontade do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Repito, Senhor, toma o Teu lugar no meio de nós e se assenta no meio desta reunião, para que as vidas que aqui estão e para que as vidas que assistirão depois sejam edificadas no Senhor e na força do Seu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém
Deus abençoe a nossa irmã Creuza Ramos, ali da ICB Mata de São João. Deus abençoe a nossa irmã Edna Sérgio, vaso de honra. Seja bem-vinda uma vez mais a esta live. Seja bem-vinda uma vez mais a este lugar. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Creuza, a paz do Senhor Jesus também para a nossa irmã Edna e para todos aqueles que já estão conosco. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é: as escolhas retrocedem. Deixa eu colocar aqui no meu apoio. As escolhas retrocedem ou avançam ou aceleram sua caminhada. Escolhas, marque aí, o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. Escolhas retrocedem ou aceleram a sua caminhada. Vou repetir que é para você guardar e gravar se quiser anotar. As escolhas retrocedem ou aceleram a nossa caminhada. Amém, minha amada? Eu recebo essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Eu preciso que os irmãos já, para nos acompanhar aqui, abram suas Bíblias, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 26 ao 28. Deuteronômio, no capítulo 11, nós leremos do versículo 26 ao 28. E esse será um dos primeiros textos que nós vamos trabalhar nessa noite, dentro deste tema que Deus nos deu, e o qual nós podemos compartilhar com os irmãos por termos algumas experiências de fazer escolhas, algumas darem certo, outras darem errado, e o preço sair muito alto. E quando a gente vivencia, eu falei isso em uma das nossas lives anteriores, quando a gente vivencia, a gente tem uma autoridade para poder falar, porque a gente sobreviveu àquela situação. Mas o que Deus quer trabalhar conosco hoje é a clareza do que a gente precisa e vai precisar ter para escolher hoje, escolher agora, quais são os passos que nós vamos ter daqui para frente, para que a nossa caminhada possa ser acelerada e não retroceda, para que ela não seja retardada, mas que ela seja acelerada pela graça, pela misericórdia, pela unção, pelo amor do Senhor pela nossa vida, e nós possamos conseguir viver isso de uma maneira assim leve, de uma maneira plena, pois estarmos em obediência à palavra do Senhor. Então abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28. Será o primeiro texto que nós vamos ler nesta noite para compartilharmos desse tema desta live. Seja bem-vindo, Alindo Santos Souza. Seja bem-vindo a esta live. Deus te abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que esta palavra hoje consiga lhe dar um norte dentro do reino espiritual, para que você seja abençoado por Deus em sua caminhada. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que diz aqui, em Deuteronômio 11, 26, diz assim: Eis que eu tenho posto diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Para seguirdes outros deuses que não conhecerdes. Deus abençoe o nosso irmão Gerson dos Santos. Nosso irmão Gerson, é uma satisfação teu irmão aqui conosco. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seu ministério, sua linda família. Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, já dentro deste texto aqui, que nós começamos a ler, os irmãos que chegaram um pouco depois, se não conseguiu ouvir, Deuteronômio 11, 26 a 28, o primeiro texto que nós vamos trabalhar nesta noite. Deuteronômio 11, de 26 a 28.
Então o Senhor é claro para o seu povo, quando ele chega diante do povo e diz assim, ele usa o seu servo e diz: eis que eu tenho posto diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando vós cumprirdes os meus mandamentos, isso aqui é importantíssimo a gente entender. Os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, que hoje vos mando, então você herdará a bênção quando cumprir esses mandamentos do Senhor sobre a sua vida. E uma das primeiras coisas que eu quero pontuar já no início aqui acerca das escolhas, uma das primeiras coisas que eu quero pontuar para os irmãos aqui acerca dessa decisão que nós tomamos é que a maioria das pessoas diz assim: mas Deus vai me amaldiçoar se eu fizer tal coisa. Eu preciso muito que o irmão me acompanhe nessa linha de raciocínio, que Deus ele colocou diante de você 2 caminhos para você escolher, e ele disse para você no final qual era o final deste caminho, qual era o resultado deste caminho. Deus abençoe o nosso irmão Kleber Conceição. Satisfação teu irmão aqui conosco nessa noite. Deus continue te abençoando. Estamos falando lá no texto de Deuteronômio 11, 26 a 28, para o irmão marcar e acompanhar de repente aí em sua casa e durante a nossa live aqui que nós estaremos compartilhando. Então a primeira coisa que eu preciso que os irmãos entendam, pegue comigo isso aqui, me acompanhe nesse despertamento, nessa descoberta ou nessa contemplação de uma verdade que já existia, que quando nós muitas vezes damos errado em alguma coisa que a gente vai fazer, quando a gente paga um preço alto por uma decisão que a gente tomou, não é porque certamente Deus está nos punindo em cima daquilo que nós fizemos. Não, antes ele colocou um caminho, ele colocou 2 caminhos para que nós escolhêssemos. Ele disse: olha, se você escolher o caminho da bênção, você vai ser abençoado. Se você guardar os mandamentos, você será abençoado. Mas se você fugir dos mandamentos, você vai herdar a maldição. Então a maldição já estava pré-estabelecida. Eu creio que os irmãos estão me entendendo. A maldição já estava pré-estabelecida nesta ordem, neste decreto que o Senhor fez, dizendo: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A maldição, a bênção para que quando você cumprir tudo que eu estou te ordenando, ele já avisou, quando você cumprir tudo aquilo que o Senhor te manda fazer, você será abençoado. Não tem como dar errado, é matemática. Deus ele não tem como se contradizer. Se ele disse assim: olha, se você obedecer os meus mandamentos, você será abençoado, então o nosso papel é se esforçar, se esmerar, esmurrar a nossa carne, como diz o apóstolo Paulo, para que a gente consiga manifestar a vida de Deus na nossa vida diária, para que a gente consiga andar em conformidade à palavra dele, porque andando em conformidade à sua palavra não tem como ser amaldiçoado, desculpem. Se você andar em conformidade com o que a palavra de Deus diz, dá tudo certo no final. 2 e 2 são 4, vai encaixar e dá tudo certo no final, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e quando Deus fala, ele cumpre. Então todo o trabalho é nosso. Todo o trabalho nessa questão é nosso na hora de escolher daquilo que a gente vai fazer. E nós somos tendenciosos a querer escolher o caminho mais rápido, o caminho mais fácil. Nós somos tendenciosos a escolher aquilo que nos parece mais conveniente. Mas o caminho da santidade, o caminho de Deus, o caminho da assertividade, o caminho da resposta positiva é um caminho árduo, e a gente precisa renunciar a nós mesmos para poder olhar para este caminho e dizer assim: eu sei que o caminho é estreito, mas eu vou trilhar por ele, porque eu sei que eu trilhando por ele, no final eu encontrarei pastos, eu entrarei por Cristo, sairei e encontrarei pastagens, se eu continuar servindo e honrando os mandamentos do Senhor e as ordenanças que hoje Ele me deu, para que eu possa prosperar. Deus abençoe a nossa irmã Jas Lima, Deus abençoe o Davi aí, onde ele estiver agora, que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor diz para nós claramente: eu tenho posto diante de vós bênção e maldição. A escolha é nossa, a decisão é nossa, mas ele deixou claro para nós, ele nos orientou: vocês têm um caminho a seguir, que se você seguir vai dar tudo certo, e se você seguir nesse caminho você vai acelerar a sua caminhada, mas se você sair deste caminho você vai retroceder na sua caminhada. E o povo de Israel muitas vezes não ouviu o que o Senhor orientou e pagou um preço muito alto por isso.
Já ministramos sobre isso em lives posteriores. Eu vou dar só uma pincelada nisso aqui que você já conhece. E se não conhecia, que passe a conhecer agora. O povo de Israel levou 40 anos rodando no deserto, quando ele só precisava levar 11 dias, por conta das escolhas, as decisões. Então as nossas decisões, as decisões que a gente toma com Deus, elas podem acelerar ou podem retardar a nossa caminhada. Aí o Senhor ainda diz assim, ainda complementa: porém a maldição se não cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, se vos desviardes do caminho que hoje eu te ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecerdes. Naquela época tinha muitos deuses, assim como hoje tem muitos deuses espalhados aí pelo mundo. Talvez a Índia seja um dos países que tem o maior número de deuses, mas ainda tem muitos aí espalhados pelo mundo. Mas hoje um dos mais implacáveis, e que Jesus Cristo, trazendo essa palavra para o tempo de Jesus Cristo, um dos mais implacáveis que o Senhor falou e nos alertou para nós, ele disse assim: olha, neste mundo você só pode servir a Deus ou a Mamon, ou seja, a Deus ou ao dinheiro. Passou? É errado eu buscar ser próspero, eu buscar ser bem-sucedido? É lógico que não. Aliás, prosperidade é dom de Deus. O que o Senhor não quer é que nós coloquemos o nosso coração nesse Deus. O que o Senhor não quer é que nós coloquemos a nossa expectativa nesse Deus, a nossa confiança nesse Deus. Pastor, por que o senhor está falando? O senhor leu aqui no Velho Testamento e está se reportando lá ao Novo Testamento? Sim, porque o Senhor já havia preparado o caminho cá atrás para que nós vivêssemos em santidade e alcançássemos aquilo que Jesus já haveria de revelar em nós. O Senhor percebeu essa inclinação daquele povo e disse: olha, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês vão servir a mim, ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E esse é um dos maiores causadores de problema hoje, é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro propriamente dito, para você entender, porque você tem a mente de Cristo, você é inteligente. Não é o dinheiro que é a maldição, é o amor a ele, é colocar ele no lugar de Deus. Eu tinha um parente, não vou citar o nome aqui, que ele dizia assim: olha, meu Deus é meu dinheiro. E quando ele teve um problema de saúde, ele entendeu que aquele dinheiro não resolvia nada, que ele precisava fazer novas escolhas ou ressignificar aquilo que ele achava que era importante na sua vida. E às vezes Deus permite que determinadas coisas nos aconteçam para que a gente venha alertar, para que a gente venha despertar e entender que nós precisamos fazer melhores escolhas quando nós estivermos ligados com Deus. Se você estiver ligado com Deus, o Espírito Santo vai te conduzir em toda a escolha que você vai precisar fazer, e você não terá a sua caminhada atrasada, você não terá o seu caminho, como é que eu posso dizer, embargado, você não terá o seu caminho atrofiado. Não, você vai fluir em Deus, você vai fluir na sua caminhada com Deus, porque o Espírito Santo vai guiar os seus passos. Mas quando você dá liberdade a Ele, quando você escolhe a bênção, quando você escolhe viver em santidade e em observância à palavra de Deus. Então, quando eu tenho observância, eu costumo ter uma reverência com a palavra de Deus, eu costumo dar crédito à palavra de Deus, ela vai guiar os meus passos. Você já vai entender, o salmista falou sobre isso. Eu vou falar sobre isso lá na frente. Ele entendeu e falou sobre isso. Ele disse: olha, a palavra para mim é importante. É a palavra para mim que eu quero na minha vida, que eu quero que guie na minha vida. Se você estiver cheio da palavra de Deus, você nunca vai errar o caminho, querido. Se você estiver cheio da palavra de Deus, ela vai te conduzir a você fazer melhores escolhas. Porque eu sei que, assim como eu, você já deve ter feito escolhas que foram ruins e os resultados não foram aqueles que você queria. E Deus te deu a graça, te deu a graça de você poder tomar novas atitudes, fazer melhores escolhas e deixar o nome dele prevalecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas eu quero que você também marque aí para você ler e meditar sobre isso. Deuteronômio 30:19, esse ainda é mais claro. Esse mandamento ainda é mais claro. Deuteronômio 30:19. Abra aí na sua Bíblia para você nos acompanhar. Deuteronômio 30:19.
Diz assim a palavra: os céus, olha o que o Senhor disse ao seu povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor chega e diz, na conclusão do versículo: escolhe, pois, a vida, para que vivais tu e a tua descendência. O Senhor deu o livre-arbítrio para nós, para a gente escolher aquilo que a gente quer. Mas Ele aqui, Ele foi tão generoso, tão piedoso, tão amoroso para conosco, que Ele nos deixou registrado, avisando ao seu povo ali no passado, e que servisse de memorial para nós hoje. Escolha a bênção para que vivais. Eu tenho posto diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas eu te sugiro, eu te oriento, que você escolha a para que você viva. Então ele te deu o mapa do tesouro, ele te deu o mapa de como você trilhar em obediência, como você tomar melhores decisões, como fazer melhores escolhas, baseado na palavra dele, baseado no amor dele, baseado no direcionamento que ele ia trazer para a nossa vida, baseado na graça que ele iria revelar em nós através de Jesus Cristo, e a escolha que nós iríamos fazer de aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Mas eu estou falando de questões espirituais, mas este ensinamento é válido para tudo na nossa vida, tudo, desde um emprego, um negócio que você vai investir, um investimento que você vai fazer, uma parceria que você vai fazer, um curso que você vai fazer, uma formação acadêmica que você vai fazer, uma loja que você vai abrir, um ministério que Deus trabalhou no seu coração, seja o que for, você precisa ter direcionamento, ter clareza, você precisa ter lucidez, você precisa ter a orientação de Deus para poder tomar a decisão certa, para que ela acelere a sua caminhada e não retroceda, para que ela faça com que torne os seus pés velozes e não deixe você atrofiado na caminhada. E às vezes você fica dizendo assim: mas é o ambiente que está determinando a minha escolha, ou é o ambiente, pastor, que está determinando o meu resultado. Eu te digo que não. Eu te digo que não, porque Adão fracassou lá no paraíso, ele tendo tudo à disposição dele, ele fracassou lá no paraíso. O problema não é o lugar, e Jesus venceu no deserto. Adão estava no paraíso, ainda assim fracassou. Mas Jesus venceu no deserto, através de quê? Da palavra. Quando o inimigo se levantou contra ele, usando a palavra, ele usou a própria palavra para desfazer as artimanhas do inimigo. Então a palavra é a orientação que nós precisamos para tudo na vida. Ô pastor, então eu não preciso buscar conhecimento? Óbvio que você tem que buscar conhecimento. Todo conhecimento que você puder buscar ainda é pouco. Destrua a ignorância, como eu postei um dia desse. De repente, eu não sei de que maneira as pessoas receberam isso, mas quando eu disse destrua a ignorância, é para você se livrar da falta de conhecimento, porque a falta de conhecimento é igual a escura, é igual a trevas, então ela não deixa o seu caminho iluminado. Mas quando você adquire conhecimento, você quer ler bons livros, você vai ler livros, não sei quantos livros você vai poder ler, se vai ser um por semana, uma média de um por semana, se assim for, vai ser uma boa média, você vai incorporar alguns conhecimentos, mas compare, confronte tudo isso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é a sua regra de conduta e fé, e é a palavra de Deus que é eterna, porque uma palavra que é dita hoje no conhecimento de alguém, amanhã pode não ter mais o mesmo significado, mas a palavra de Deus ultrapassa o tempo, as gerações, ultrapassa os milênios, ultrapassou todas as gerações que houve, e ela continua sendo viva, continua sendo verdadeira, continua sendo aceitável, continua sendo o direcionamento ideal para a vida de todos aqueles que buscam um caminho, que buscam tomar uma atitude certa, que buscam tomar uma decisão certa. Então, o que é que eu poderia já dizer aos irmãos aqui? Dentro desses... Às vezes nós somos muito ligeiros. Eu falei ontem, eu fui anteontem sobre você ter a espera ativa, é esperar trabalhando, sabe? Esperar fazendo alguma coisa. Mas na hora que você dá o passo, não dê o passo se a pessoa do Espírito Santo não tiver lhe dado um sinal verde para você fazer isso.
Por quê, pastor? Desculpem aqui, eu saí um pouco da tela para chegar um pouco essa cadeira para cá. Por quê, pastor? Porque quando a gente dá um passo sem a direção de Deus, a gente pode adquirir um resultado que a gente não gostaria, e aí você vai ter que reconstruir, e reconstruir dá mais trabalho do que construir. Entende, amados? Reconstruir dá mais trabalho do que construir. É bem verdade, por exemplo, quando você ouve alguém que já passou por aquele caminho, opa, maravilha, porque ele vai mapear o caminho para você. Quando você ouve alguém que já trilhou aquela situação, ele vai mapear o caminho para você. Mas ainda assim, você vai precisar ter sensibilidade a Deus, ter sensibilidade ao Espírito Santo, ter sensibilidade à sua palavra, para que a palavra seja como está escrito. Eu vou repetir lá na frente, mas vou falar aqui agora. Para que a palavra seja como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então, quando você está com a palavra de Deus, quando o Espírito Santo está no controle, no final das contas, o seu caminho fica iluminado e você tem a clareza de o que é para você fazer. Se é para ir para a direita, se é para ir para a esquerda, você já sente aquilo direcionado por Deus. Você já sente, já percebe que Deus está lhe dando a graça de poder contemplar aquilo que você realmente precisa fazer para alcançar a sua vitória. E eu te digo aquilo, que é nos momentos, já dizia um escritor, um dos escritores que eu gosto muito, ele diz que é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Então, quando você toma uma decisão com Deus, quando você escolhe a bênção, pegue isso nessa noite em nome do Senhor Jesus. Quando você escolhe a bênção, quando você diz, Senhor, eu escolho andar nos teus caminhos, eu escolho trilhar a tua vontade. Quando você escolhe isso, quando você escolhe a bênção, quando você escolhe o caminho da santidade, o caminho do Senhor, o caminho da luz, você vai caminhar tranquilamente, você vai caminhar com paz, você vai caminhar com segurança, você vai caminhar sem receio de estar dando passos errados, porque é o Senhor que está lhe orientando, é o Senhor que está lhe dando a graça de você poder avançar, de você poder continuar sendo guiado por Ele. Então, mas você vai precisar, isso aqui é importante eu lhe dizer, você vai precisar escolher. O Senhor diz, eu tenho posto diante de vós a bênção e a maldição. Você tem que dizer para Deus, Senhor, eu escolho a bênção. Eu escolho viver em Ti, eu escolho a Tua orientação, eu escolho o Teu governo sobre mim, eu escolho a Tua direção sobre mim, eu escolho a Tua essência, eu escolho a Tua presença em mim. Então, quando você diz a Deus aquilo que você quer, você toma a decisão, você sai de cima do muro, você sai de cima das incertezas, você sai de cima daquela situação que você diz assim, eu não sei o que é que eu vou fazer. Deus já lhe deu clareza para você escolher. Ele disse, escolha a bênção para que você viva. Escolha a bênção para que você viva. E aí a Bíblia diz, e você conhece, que a bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores, ou seja, ela é o que vai te enriquecer e continuar guiando o seu caminho, te livrando do sofrimento, te livrando das decepções, te livrando das vergonhas, te livrando daquilo que porventura iria lhe desafiar. Se você escolheu a bênção, se você escolheu ouvir ao Senhor, se você escolheu deixar-se ser guiado pelo Espírito, o final da sua caminhada será melhor, o seu fim será melhor do que o início. E quando nós entendemos isso, nós deixamos o Espírito Santo tocar música em nós, como nós estamos ouvindo aqui este fundo. Ele toca música em nossa mente, em nosso coração. E diz, o que, pastor? Ele toca música sim, que é para afagar a nossa alma e dizer assim, você não está só, você tem alguém para guiar os seus passos. O guarda de Israel não dorme, ele está aparelhando o seu caminho. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa força e Ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, sobre a sua casa, sobre a sua família, que tudo aquilo que estava embaraçado, que seja desembaraçado nesta noite na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que estava embaçado seja desembaçado para que você consiga enxergar
claramente qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus para a sua vida, qual é o desejo de Deus nesta causa que você está, qual é o desejo de Deus neste relacionamento que você decidiu estabelecer, qual é o desejo de Deus na sua família, na sua casa, na maneira como você vem conduzido a sua casa. Então, quando você decide isso, determina isso, Deus te dá graça. Deus lhe dá graça para você poder caminhar com um caminho iluminado. Eu profetizo que o seu caminho seja iluminado. Eu profetizo que na hora da sua decisão você receba a luz de Deus na sua mente, no seu coração, para que você não decida emocionalmente, para que você não decida no calor da situação, mas decida na direção de Deus, na orientação do Espírito Santo, para poder você colher os frutos positivos daquilo que você está decidindo. Para que a sua escolha te leve a um lugar de paz, para que a sua escolha te leve a um lugar de plenitude, um lugar de proteção, de alegria, de satisfação, para que a sua escolha não te leve em lugares de dor. E às vezes a gente quer encurtar o caminho, querido, para fazer com que a coisa seja mais fácil. A gente quer encurtar o caminho, não, o caminho de lá é mais trabalhoso, mas toda vez que você pegar atalho, guarde isso. Eu tenho assim uma experiência viva sobre isso, e de acompanhar, vivenciar e visualizar pessoas próximas. Toda vez que você pegar atalho, você vai ter que voltar para o final da fila, porque Deus não é Deus de atalho. Ele não diz eu sou o seu atalho, ele diz eu sou o caminho. Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou o seu atalho, pode vir por aqui que aqui é mais fácil. Não. Todas as coisas que realmente têm valor, que realmente são significativas, ela tem um preço alto a ser pago, e é preciso ter disposição de renúncia. Por exemplo, quando alguém quer, eu vou lhe dar um exemplo prático, de forma material, de forma secular, mas para você traduzir no reino espiritual. Toda vez que alguém está querendo ter uma formação acadêmica, ele tem que levar anos e anos ali estudando, abrindo mão de feriados, abrindo mão de distrações, de happy hour, para quem não é servo de Deus, no final de semana, abrindo mão de passeios no final de semana, para ir com a cara nos livros, estudando a um preço, uma escolha que eles fizeram para poder tomar posse daquilo que eles estão desejando, daquilo que eles decidiram fazer. E Deus também participa da nossa vida secular. Porque tem gente que acha assim, não, Deus ele só vai participar das coisas espirituais. Não, ele participa da sua vida nos mínimos detalhes, se você der espaço para ele participar. Ele participa da sua faculdade, ele participa da sua pós-graduação, do seu mestrado, ele participa da abertura da sua nova filial, ele participa da abertura do seu negócio, do seu vínculo a esta empresa que você decidiu se vincular. Ele participa de tudo. Deus participa de tudo. Ele quer estar presente em todas as áreas da nossa vida e quer nos orientar o caminho para que a gente seja bem-aventurado em tudo aquilo que a gente fizer quando nós consultarmos a Ele. Uma pequena escolha, querido, uma pequena decisão que você tomar com Deus pode mudar drasticamente o seu destino, completamente o seu destino. Uma escolha que você fizer muda totalmente o seu destino. Hoje nós ouvimos ministrar sobre, o pastor citou José diante daquela mulher que perseguiu ele. Olha só, eu vou pegar esse veio aqui que nós recebemos na ministração do pastor e dizer que se José tivesse tomado a escolha de se relacionar com aquela mulher, atendendo aos apelos imediatos dela, ele não teria se tornado governador de todo o Egito. Então, uma pequena escolha, uma pequena decisão pode mudar todo o nosso caminho. É por isso que é importante a gente deixar Deus no controle. É por isso que é importante a gente continuar deixando o Espírito direcionando os nossos passos, para que a gente não venha dar passos errados. E se dermos passos errados, aprendermos rapidamente, porque às vezes quando nós damos o passo errado, aí vem a culpa. E que Deus te livre da culpa. Se ainda há alguém sobre essa atmosfera, desculpe, essa atmosfera, eu profetizo sobre a sua vida que você seja livre
dessa atmosfera de culpa, dessa atmosfera de dizer assim, eu fiz algo errado. Se você fez, então corrija-se e volte novamente para o caminho que é o Senhor Jesus, que Ele vai guiar os seus passos, vai iluminar, porque Ele diz também que Ele é o caminho, mas Ele também é a luz. Eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim jamais andará em trevas. E quando eu falo aqui trevas, eu falo já no sentido de escuridão, de ignorância, de falta de conhecimento, de prisão, da ausência do conhecimento que você pode adquirir quando você anda na luz, quando você toma a decisão de estar com Cristo, de estar na direção dele. Anote aí para você meditar depois, que esses textos são importantes para a gente fundamentar essa ministração de hoje. João 12:35 diz assim: disse-lhe Jesus, pois Jesus, a luz que ainda está convosco, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha que coisa forte, irmãos. Mas a luz, o Senhor falando para aquelas pessoas, e disse: eu ainda estou convosco, eu sou a luz que você precisa. Então, enquanto eu estou convosco, aparelhe o seu caminho. Enquanto eu estou convosco, volte para a estrada, porque no escuro você não vai encontrar o caminho. Enquanto eu estou convosco, volte para a decisão acertada. Enquanto eu estou convosco, volte para a escolha bendita, para a escolha bem-aventurada. Enquanto eu estou convosco, volte para o caminho da luz, porque você trilhar por ele, você não terá dúvida de onde é para você entrar e onde é para você sair. Ele diz assim: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Isso vale para a nossa vida espiritual, que a gente fundamente, alicerce a nossa vida espiritual em Deus, alicerce o nosso relacionamento com Deus, o nosso caráter em Cristo. Peçamos a Ele para transferir o caráter dele para nós, para que a gente, na palavra que Ele nos deu, desde o início lá, dizendo assim: eu pus diante de vós bênção e maldição, mas eu te digo, escolha a bênção para que você viva, porque se você escolher a bênção, é tudo que você vai precisar. Guarde isso. Vou te dizer isso mais claramente. Sabe, tudo isso que você está almejando, e pode ser muitas coisas, pode ser algo material, pode ser uma resposta, uma porta de emprego, pode ser uma cura, pode ser a salvação da sua família, não importa. Tudo o que você está almejando, você alcançará com a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é o que te enriquece e não acrescenta dores. Então que a sua oração também seja assim: Senhor, derrama a tua bênção sobre mim, que a tua bênção esteja sobre a minha mente, que a tua bênção esteja no meu coração, que a tua bênção esteja sobre a minha vida, porque se ela estiver em mim, tudo aquilo que eu desejo alcançar, eu alcançarei, porque a tua luz vai brilhar no meu caminho. Precisamos sair das trevas. Pastor, o senhor está pregando para crente, eu sei. Mas as trevas muitas vezes representam a falta de conhecimento a respeito de algo, a falta de mergulhar mais profundo na palavra de Deus. Então precisamos abandonar as trevas. E precisamos abandonar tudo aquilo que compactua com as trevas. Isso é válido para mim, para você. A gente precisa abandonar tudo isso, para que a luz de Deus venha refletir em nós. E a luz de Deus refletindo em nós, cada passo que você der será um passo iluminado por Deus, e as suas escolhas irão acelerar o seu caminho, as suas escolhas irão acelerar o seu passo, as suas escolhas irão aumentar e firmar os seus passos, ao invés de retroceder, porque sua escolha será determinada por Deus. E no versículo 36 de João 12, ele ainda fundamenta mais claramente. O Senhor Jesus diz assim: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Ou seja, Jesus disse: olha, você vai precisar da luz, você vai precisar crer na luz, para que você se torne um filho da luz, e como filho da luz você não ande mais em trevas, e o seu caminho seja aparelhado pelo Senhor, por Deus, e o seu caminho seja orientado pelo Espírito Santo. Eu profetizo sobre você nesta noite.
Desta maneira que o Senhor está trabalhando conosco, dessa maneira simples que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Eu profetizo nesta noite sobre a sua vida, que o seu caminho seja aparelhado e iluminado pelo Senhor Jesus, para que as suas escolhas te levem a você acelerar a sua caminhada, que as trevas não tenham acesso, que as trevas não tenham mais influência sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus ideais, nem sobre a sua família, nem sobre a sua saúde, mas que você esteja guiado pelo Espírito Santo, que você esteja iluminado pela luz que é o Senhor Jesus, para poder viver a plenitude daquilo que Ele deseja para você. As suas escolhas levarão você a revelar você mesmo, a quem você é. Você é fruto das suas escolhas. Então, se você escolhe ouvir a Deus, você não erra o caminho. Se você escolhe buscar o conhecimento, você não vai ter experiências. Você vai tomar passos decisivos, você vai tomar passos conscientes daquilo que você precisa fazer. Se você decide, toma uma decisão de andar na luz, de andar pelo conhecimento. A palavra luz significa conhecimento. Guarde isso. É por isso que diz que o Senhor, Ele é a luz, que o Senhor Jesus é a luz. E a palavra trevas significa ignorância. É por isso que, pegue isso que eu vou lhe dizer, viu? Guarde isso, se quiser anote. É por isso que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. O que é isso, pastor? Ele lidera na área que você é ignorante. Ele lidera na área que você não tem conhecimento ainda, porque a partir do momento que a luz chega, ele mostra o conhecimento. A partir do momento que a luz chega e clareia o seu caminho, não existe mais trevas, porque onde existe a luz, a treva não pode habitar. Quando uma chega, a outra tem que desaparecer. Então, o inimigo lidera pelas trevas por isso. A palavra trevas no grego significa ignorância. Significa dizer que ele lidera enquanto nós somos ignorantes. Mas quando você se debruça na luz da palavra, na luz do conhecimento, na luz da orientação, na luz do conselho que a Bíblia também fala, na multidão de conselhos é que você consegue a vitória. Na multidão quando você consegue sentar com alguém que já trilhou o caminho para lhe dizer, olha como foi este caminho, para mapear para você, ter humildade de buscar a sabedoria de alguém que já sofreu e que não precisa você sofrer de novo no mesmo caminho que ele passou. E aí você só consegue isso quando tem humildade, quando tem assertividade, quando não se preocupa com a vaidade, mas quer deixar Deus estar no controle da sua vida. Não tem isso. Destrua de uma vez por todas a ignorância, destrua, lance luz sobre a ignorância, lance luz, lance conhecimento, lance escolhas de viver pela palavra, lance a escolha de viver por essa orientação, lance a escolha de decidir ter uma vida pautada no que a Bíblia diz, de decidir cumprir os mandamentos, para você cumprindo os mandamentos do Senhor vir e se manifestar em você, como está em João 14, 21, aquele que me ama guardará os meus mandamentos e será amado pelo meu Pai, e eu virei e me manifestarei nele. Então, Jesus quer se manifestar em você em todas as áreas. Não fica aí dizendo, porque eu sou cristão, vou deixar de estudar. Pare com isso. Porque você é cristão é que você tem que estudar ainda mais. Porque você é cristão é que você tem que buscar o conhecimento. Porque você é cristão é que você tem que ser diferente. Você não vai, não, porque eu sou cristão, então não vou buscar as coisas. Não, tem alguns irmãos que falam assim, é lamentável, mas ainda tem alguns irmãos que falam assim, não vou fazer isso mais, não vou fazer esse curso mais, não, que Jesus está voltando. Larga a mão de ignorância. Nós precisamos realmente buscar o que é de melhor, escolher, fazer melhores escolhas em Deus, e tudo aquilo que é para nos libertar da nossa ignorância será uma boa escolha. Tudo aquilo que é para nos libertar daquilo que deixa o nosso caminho embaraçado, deixa o nosso caminho escurecido, é uma boa escolha. Então decida em Deus. Eu já tenho uma formação, pastor. Se quiser buscar outro, que te impede? Glorifique o nome do Senhor através da sua formação, glorifique o nome do Senhor através do seu crescimento, glorifique o nome do Senhor através do seu seminário teológico, que você, de repente, Deus vai te conduzir para você fazer. Se você tem um chamado para pastor, tem um chamado para pastorear a ovelha, faça com excelência. Ou estude, onde você puder, no alcance daquilo que você pode fazer, busque da palavra do Senhor. Agora,
decida, não fique em cima do muro, tome decisões, mas quando o Espírito de Deus estiver reinando na sua vida e no seu coração, as suas decisões serão melhores, as suas decisões serão mais assertivas. Você não vai precisar ficar fazendo aquele jogo de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e acerto, tentativa e acerto, erro e acerto. Não, quando você vai pela palavra, quando você vai pela orientação do Espírito Santo, e Ele fala na nossa mente, irmão, quando você ouve e obedece, você alcança a vitória. Você entende isso? Eu já tive várias experiências com Deus dessa forma. Já até dei um testemunho gravado, tá aí, já postei aí sobre isso. O Espírito Santo falou falar para mim, vá para tal cidade, que eu vou te abençoar naquela cidade. 241 quilômetros, eu não tinha nem o dinheiro todo para ir. E o Senhor mandou eu ir. Viviane disse assim, não, você está louco, não vai não. E eu obedeci a voz do Espírito, porque eu tinha convicção que era o Espírito Santo que estava falando comigo, e quando eu cheguei lá, a provisão de Deus estava me esperando. Não foi eu que fui até ela, não, foi ela que veio até mim. A pessoa veio até mim e disse, olha, eu quero comprar seu produto. Me diga o que é que eu faço, pelo amor de Deus, me venda seu produto. Acredite no que eu estou te falando, querido. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, Ele te leva para o centro da vontade dEle, para o centro da vontade de Deus, e o seu caminho é aperfeiçoado. Você não precisa ficar na bifurcação, sabe? Na bifurcação, para que caminho eu vou? Porque o Espírito Santo já vai te conduzindo. Vá pela direita, escolha a bênção que está na direita, na mão direita de Deus. E você escolhendo a bênção do Senhor, você vai viver. Anote aí, para você meditar também depois. De 15 a 17, Efésios 5, de 15 a 17, anote aí para você meditar. Eu vou ler aqui para os irmãos. Olhai, portanto, cuidadosamente como andais, não como incipientes, ou seja, loucos, nécios, desorientados, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Neste momento que a gente está vivendo, sabe o que é que a gente precisa? Prudência, frieza, segurança. Que frieza é essa, pastor? Aquela frieza de não agir no calor da situação, não agir no calor do momento, mas agir com racionalidade, agir com a orientação de Deus, agir com prudência, agir com sensatez. O Senhor diz, não seja nécio, ou seja, não seja incipiente, não seja desorientado, não seja desajuizado, em outros significados dessa palavra incipiente, mas haja como sábio. A sabedoria a gente recebe da palavra de Deus, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não entre em questões loucas, sabe? Não entre em discussões sem nenhum proveito, sem nenhuma valia. Não entre em questões que você sabe que não vai trazer valor nenhum agregado à sua vida, nem à vida de outras pessoas que estiverem ao seu redor. Não, procure andar cuidadoso, procure andar atento, procure andar sábio, remindo o tempo, com os olhos abertos, com os olhos despertos, não dormindo, não cochilando, mas estando como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Neste momento agora tem uma porção de propostas que podem bater na sua porta, que podem parecer propostas positivas, que podem parecer coisas de Deus, que não de Deus. Abra a mão, porque se não for de Deus não vai trazer bênção para a sua vida. Se não for de Deus, vai atrasar a sua caminhada, vai retroceder a sua caminhada. Se não for, tudo que não é de Deus na sua vida, retrocede a sua caminhada. Porque o que Deus quer é que você avance. Deus não queria que o povo de Israel passasse 40 dias no deserto. Deus queria que ele obedecesse e fizesse a viagem dele em 11 dias e chegasse lá na terra prometida sem problema nenhum. Mas a desobediência, a falta de fé, a autossuficiência, a saudade do Egito fez com que o povo ficasse atrasando a caminhada, as escolhas que eles estavam fazendo. Que melhor seria que estivéssemos menos. A gente era escravo, mas tinha alimento. Olha que mentalidade que até hoje ainda tem. Tem, pastor? Tem. E eu preciso dizer a você que você está livre dessa mentalidade, porque você tem a mente do Senhor Jesus e você quer o reino, porque Egito na sua vida nunca mais.
Egito na sua casa, na sua família, nunca mais. Egito no seu negócio, nunca mais. Egito na sua escolha empresarial, nunca mais. Egito na sua escolha de trabalho, nunca mais. Egito na sua escolha de relacionamento, nunca mais. Aliás, vou copiar o pastor aqui e abençoar todos os casais de namorados, né, que estão aí no seu dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa e sua família. Mas ande como sensato, ande como sábio, ande remindo o tempo. Deus abençoe o nosso pastor Crispiniano, chegou aqui agora, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Nosso coração tem um grande apreço pelo Senhor, pela sua vida, pela sua família. Então esta é o que o Senhor está dizendo no versículo 17 de Efésios 5. Ele diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos. Não seja insensato, não tome decisão insolente, decisão, sabe, naquela velocidade da nossa vontade, naquele calor do momento, no calor da situação. Não tome decisões assim, porque você vai se arrepender depois e isso vai atrasar a sua caminhada. Você vai voltar para o final da fila. Eu declaro que essa maldição não está sobre você, porque quem vai guiar os seus passos é o Senhor Jesus, e Ele vai permitir que você dê passos de segurança, passos largos em direção ao propósito dele para a sua vida. E quando qual é a melhor maneira, pastor, de eu tomar melhores decisões? É entendendo a vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia diz: não vos conformeis, Romanos 12, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se renove, evolua, desenvolva, busque o conhecimento, destrua a ignorância, mate as trevas. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você experimenta a vontade, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus quando você não se conforma quando você procura entender qual é a vontade dele para a sua vida. Quando você busca o conhecimento, quando você diz assim: não, eu fui feito para ser desenvolvido. Aquilo que você já desenvolveu até hoje, Deus te abençoe. Amém, pastor? Um abraço também na sua família. Aquilo que você já desenvolveu até hoje, Deus te abençoe, mas Deus ainda tem muito mais para revelar em você, se você deixar. Então deixe Deus ser Deus da sua vida, deixe Ele resplandecer na sua vida, deixe Ele manifestar a glória dele de uma maneira plena. O que Ele disse na palavra dele? Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando as pessoas verem a luz de Deus sobre a sua vida, elas vão glorificar ao Senhor que está nos céus e vai dizer assim: que Deus é esse que ilumina os passos. Então o Deus que ilumina o seu passo vai iluminar os passos daqueles que estiverem ao seu alcance. Mas quando você entender qual é a vontade de Deus, quando você entender qual é o propósito de Deus, então você não vai fazer experiência, unite, salamé, vou escolher esse ou aquele. Não, você não faz isso. Você diz assim: Espírito Santo, para onde eu vou? Aí o Espírito Santo diz assim: vai por aqui, meu servo. A Bíblia fala que Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo. Coisa forte isso aqui, irmão. Foi conduzido pelo Espírito Santo. Foi um jump, sabe? Ele foi transladado pelo Espírito Santo de uma localidade e chegou numa localidade 100 quilômetros depois para ministrar a palavra para um eunuco, um etíope que não estava entendendo a palavra do Senhor. O Espírito Santo conduziu Filipe, fez assim, saiu daqui, chegou lá. Que coisa! Leia a Bíblia para você ver. Então, quando você entende isso, você vai compreender que o Espírito Santo é quem governa a nossa vida. É Ele. Se você deixar, se você permitir, Ele vai te levar para um lugar de honra, vai te levar para um lugar, vai restaurar os lugares assolados, que todos nós algum dia já fizemos alguma escolha ruim. Eu sei que é assim, porque eu também já fiz escolhas ruins e paguei um preço muito alto por isso. Pastor, uma das características que Deus me deu foi a originalidade. As pessoas não me veem falar muito, mas se conversar comigo vai ver a originalidade. Se me perguntar como foi
e Deus permitiu, eu vou dizer, foi assim. Porque quando você não toma atitudes que é de você mesmo, você é de Deus. Eu vou levantar aqui um pouquinho, mas vou fazer de tudo para não sair da câmera. Você é de Deus, aí diz assim, Senhor, deixa eu ir aqui um pouquinho, deixa eu ir aqui que eu vou fazer algo aqui, mas vou fazer sem o Senhor. A pior coisa que você pode fazer é isso. Para onde você for, leve ele com você, porque se ele for com você, ele vai dirigir os seus passos. Ele vai dirigir os seus passos e a sua caminhada será aparelhada em Deus e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E é assim que eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Deixa Deus continuar resplandecendo na sua vida, porque você ainda não viu nada que Ele é capaz de fazer em você e através de você, quando você se colocar no centro da vontade de Deus. Não é no seu querer com o nariz arrebitado, não. É dizendo, Senhor, eu sou teu servo, sou teu vaso, sou teu instrumento, age na minha vida como o Senhor quiser. E quando você diz isso, o Senhor diz assim, encontrei mais um que quer ser dependente de mim. Encontrei mais um que vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não se conformou com este mundo. Não se conformou com a situação que estava. Não se conformou com a situação da igreja, de um modo geral, orou, pagou preço. Não se conformou com a igreja local, com a situação da igreja local. Não se conformou com a situação do bairro, que as pessoas estão morrendo. Não se conformou com os jovens sendo escravizados nas drogas e tudo aquilo que, eu vou lhe dizer isso assim de maneira prática, quando você encontrar sua raiva, pastor, que é isso? Vou falar. Quando você encontrar sua raiva, você saberá o que você tem para fazer, o que você tem para resolver. Porque aquilo que te enraiva, aquilo que te deixa indignado é algo que Deus quer que você resolva. E quando você se colocar na posição de Deus, Ele vai te usar como instrumento para ser bênção para você e para a vida das outras pessoas. E as escolhas serão assertivas. O seu caminho será iluminado. Você entende isso? Você crê nisso? Tome posse disso. Nesta hora um pouco de coceira aqui, me incomodando um pouquinho, mas estamos em tempo real aqui. Aí aqui tem o Senhor dizendo na palavra dele, o Senhor, guarda isso aí, o Senhor é quem te cinge de força e aperfeiçoa o seu caminho. Aleluia. É o Senhor quem te cinge de força e aperfeiçoa o seu caminho. Pastor, como é que eu vou tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas quando você deixar o Senhor e aparelhar e aperfeiçoar o seu caminho? Quando você tiver essa humildade, aí Deus derrama a graça dele sobre a sua vida e você pode viver de glória em glória. Vou aparelhar aqui algo, nosso suporte, de glória em glória, de vitória em vitória, para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero ministrar isso aqui, talvez seja para você que está ouvindo agora, os irmãos que estão acompanhando agora, ou para quem vai ouvir depois. Mas, queridos, não perca tempo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer para você entender e traduzir essa palavra de maneira plena, de maneira clara e de maneira espiritual para a sua vida. Não perca tempo justificando as suas escolhas, querido, porque as escolhas foram suas, são exclusivamente suas. Então você, como Davi, se deu errado, Senhor, contra ti somente eu pequei. Se tem que procurar alguém, procure. Mas não perca tempo. Você não vai conseguir explicar tudo aos críticos. Tem muitas pessoas que estão ao nosso redor, às vezes ímpios, que nos perseguem e quer toda hora ficar colocando diante de nós, desculpa eu falar esse termo coloquial aqui, colocando o dedo na ferida. E não. Você está em paz com Deus porque você disse assim, Senhor, o caminho não foi bom, ajuda-me a dar uma nova caminhada. E você, quando volta-se para Deus, quando você vai buscar, como disse o texto aqui, quando você busca entender qual é a vontade de Deus, você não sente mais dores nesse sentido falando, porque Ele te guia, Ele te aparelha o seu caminho, Ele te dá graça para você avançar, mesmo quando tudo parece perdido. E aqui eu quero falar com os irmãos rapidamente, que o horário está me apertando aqui. Eu quero falar com os irmãos um exemplo catedrático da palavra de Deus acerca de escolhas. Escolhas retrocedem ou aceleram o nosso caminho.
Você conhece a história. Jacó e Esaú. A Bíblia fala que Esaú era dado à caça, que ele era mais prendado à questão da caça, mas era o mais velho. Mas eu vou te dizer o que... Eu não vou lá no texto. Aliás, ele está até aqui. Mas como é um texto comprido, eu vou dar só para você meditar em casa. Gênesis 25, de 30 a 34. Eu vou ler aqui rapidamente, para você entender essa história de Esaú, e a gente já finaliza esta live, para a honra e glória do nome do Senhor. Disse-lhe: deixe-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque eu estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome Esaú, ou seja, Edom, vermelho. Jacó respondeu-lhe: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que importa meu direito de primogenitura? Esaú falando. Jura-me, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato e lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou a sua primogenitura. Pega isso aí. Não despreze a sua primogenitura por nada. Que é isso, pastor? É isso que você está me ouvindo. Não despreze. A primogenitura, Esaú era o mais velho. Ele tinha o direito às bênçãos do pai. E preste atenção aqui comigo. E ele herdaria a promessa que Deus havia feito sobre Abraão. Olha que coisa forte. Ele herdaria a promessa. Ele teria as bênçãos do seu pai. E herdaria as promessas que Deus havia feito a Abraão. Que se manifestaria em Abraão, Isaque, e depois ficou conhecido como Jacó. Quando eles nasceram, a Bíblia diz que Esaú saiu e Jacó segurou no pé dele. Jacó segurou no pé dele, já era um prenúncio do que ele iria fazer. Eu não vou entrar nesta linha aqui, porque o propósito aqui é outro. Outro dia a gente ministra sobre esse texto que é muito forte. Mas resultado, passou-se o tempo, Jacó ficou na mente: olha, tem uma benção. Tem a bênção de meu pai. Se eu pegar a bênção de meu pai, pega isso aí, irmão. Se eu tiver a bênção de meu pai, eu herdo tudo, eu herdo a herança. Aleluia. Se eu receber a bênção de meu pai, eu fico com a herança. Se eu receber a bênção do meu pai, eu fico com aquela palavra profética que foi liberada sobre Abraão. Então, não abra mão de sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não abra mão da sua posição em Deus por uma situação casual, por uma situação oportuna, que parece ser oportuna, mas se não for de Deus na sua vida, não será bênção para você. E Deus te livre, e eu já profetizo hoje sobre a sua vida. Deus te livre de você colocar a bênção de Deus que você já tem, porque Esaú já tinha, ele só precisava aguardar o pai morrer e dizer assim: bendito seja você, meu filho. Mas a bênção já era sobre ele. Mas ele abriu mão da bênção que ele receberia e de toda a herança espiritual por causa de um prato de lentilha. Muitas vezes a gente faz isso. A gente quer abrir mão da bênção do Senhor por algo mais oportuno, por algo mais imediato. E Deus chega e diz para nós: a minha bênção sobre a sua vida é que vai aperfeiçoar o seu caminho. A minha bênção sobre a sua vida é que vai te mostrar a direção certa que você precisa seguir. Então a bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dor. Não seja como Esaú. Não vou meditar muito nesse texto por causa do horário, mas gostaria que você lesse em casa. Não seja como Esaú, não abra a mão. Eu estou com fome, se eu estou com fome, então me dê logo isso aí. Olha isso. Às vezes é fome de quê? De uma resposta, fome de uma situação, fome de um problema resolvido. Aí vem aquela coisa que parece oportuna, mas aquilo é para roubar a sua bênção. Mas
eu decreto nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que a sua casa, a sua família, a sua vida estão seladas pelo Senhor, e a bênção do Senhor sobre a sua vida, ninguém vai levar, ninguém vai levar a sua primogenitura, ninguém vai levar a sua escolha de ser abençoado por Deus e continuar vivendo uma vida dentro dos padrões que Ele quer para você. Deus vai te dar direção para você tomar melhores escolhas em tudo aquilo que você vai fazer, até nos seus relacionamentos, pastor, até as pessoas que têm que ficar e as pessoas que têm que sair. Minha avó tinha que dizer que não permita entrar na sua casa quem tem que sair. E tem pessoas que já não estão somando mais na sua vida, tem pessoas que já não estão agregando mais valor na sua vida, e eles vão precisar sair quando Deus for tirar eles. Pare de ficar soprando vida. Se Deus está levando para o matadouro, pare de soprar vida. Mas tem pessoas e tem situações, tem lugares que Deus faz você voltar novamente, tem pessoas que Deus faz você interagir novamente, porque Ele tem propósito, porque Ele ainda não completou a obra que foi interrompida lá atrás. E aí Deus permite você se reencontrar. Então o que é que eu vou lhe dizer aqui, para eu já finalizar, que eu estou com meu tempo apertado? Olha, Deus vai tirar da sua vida quem tem que sair e vai permitir que chegue na sua vida quem tem que chegar. Sabe? Aquela pessoa que às vezes você coloca na sua casa, às vezes Senhor, vou falar sobre isso, vou. Às vezes é até na sua família, que você abriga na sua casa e lhe dá problema. Porque aquilo não veio de Deus para você. E se não veio de Deus, Deus vai preparar o caminho, ela vai sair e você vai poder ter um caminho mais leve, um caminho acelerado, não por você, mas por Deus, mas um caminho mais leve diante de Deus, e para fazer melhores escolhas. Quando você olhar assim, aquele caminho ali não dá certo, custou caro para mim. Ou se eu pudesse te contar tudo. Mas por enquanto eu louvo a Deus pelas coisas que eu não posso te contar. Mas eu tenho certeza que esse encontro que Deus preparou aqui para nós foi para nos despertar, a mim e você, para que a gente venha viver em conformidade com a palavra de Deus. Não seja atraído, ou melhor, é isso mesmo, não seja atraído pelo que você vê, seja guiado pelo Espírito Santo. A concupiscência dos olhos é uma das coisas que mais tira a gente do centro da vontade de Deus. Não seja atraído pelo que você vê, porque os olhos, ele, como tem um ditado que diz que eles são as janelas da alma, ele pode ver tanto mal quanto bem, depende, porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, você verá bondade, você verá só luz, mas se seus olhos forem ruins, você verá trevas. Mas eu estou te dizendo, pastor Eli Velasquez está lhe dizendo nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, que não seja atraído pelo que você vê, não seja atraído por aquilo que tenta lhe seduzir de alguma forma. Eu creio que os irmãos entendem. Quando eu falo sedução, não é só na questão sexual, eu falo sedução em tudo, aquilo que não é para estar em sua vida e que porventura veio estar na sua vida. Deus vai te livrar disso, o Espírito Santo vai te conduzir pelo caminho secreto, aleluia, vai te mostrar o caminho é esse aqui. Suas escolhas vão determinar o seu futuro, e o seu futuro será de bênção, porque é o Espírito Santo que estará guiando você. Eu profetizo assim. As suas escolhas determinarão os seus relacionamentos, tudo aquilo que você tem de Deus para a sua vida será definido pelas suas escolhas. E o Senhor hoje repousa o espírito de sabedoria, o espírito do conhecimento, o espírito do direcionamento, o espírito da verdade vai te guiar em toda a verdade para você alcançar o que Deus tem preparado. As suas escolhas, olha o que eu vou te dizer, as suas escolhas podem te levar para Canaã ou para o deserto. Já falei sobre isso. Pode te levar para Canaã ou para o deserto. Ficar olhando para trás, aí o Senhor disse, tem mais nada lá, esqueça lá, que eu estou trabalhando aqui agora. Até aquilo que estava lá para consertar, estou consertando agora. Pegou isso aí? E aí, quando você obedece a Deus, você vai caminhando e Deus vai te dando graça. E sabe o que é que acontece? A palavra do Senhor vai iluminando o seu caminho. Olha o salmista que ele falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qual o segredo, pastor? É ter essa palavra iluminando sua mente, seu coração, e manter a conexão com Deus. Cadê o Wi-Fi? O seu está funcionando aí, você está me acompanhando. Significa que está funcionando o seu Wi-Fi pela internet. Não pode faltar essa conexão. Não pode interromper essa conexão sua com Deus. Quem vai estabelecer isso é o Espírito Santo.
E quando você mantém essa conexão, você baixa os downloads, sabe aquele programinha, aplicativo de mapeamento que a gente usa no carro, Google Maps, você usa no carro, e ele vai te guiando, o Espírito Santo. Seu Espírito Santo, irmão, dentro de você, como o seu GPS espiritual, guiando os seus passos para fazer com que você encontre com o propósito da vontade de Deus. E quando você encontra com o propósito da vontade de Deus, a sua vida se torna plena. E todas as dores que você teve no passado são esquecidas, porque até aquilo do passado que tem para resolver, você vai resolver hoje, não no passado. Você pode até voltar lá, mas não more lá, porque não existe mais nada lá para você. Deus está aqui transformando, dando novos passos, dizendo assim: siga-me enquanto eu me movo, siga-me porque eu estou direcionando um novo caminho para você. Então o seu trabalho vai ser ter a luz da palavra dentro de você e continuar seguindo a Deus enquanto Ele caminha. Porque se você seguir a Ele, as suas escolhas irão acelerar a sua caminhada até a sua vitória. Só não passe na frente do Senhor, viu? E eu finalizo nessa noite dizendo aqui: faça como Maria. Está Marta lá trabalhando e ainda perguntou ao Pai: Senhor, não te aborrece ver que Maria não me ajuda? Às vezes estamos assim. Permita-me. Pastor, por que você está sorrindo? Porque o Espírito Santo é tão lindo. Ela perguntando para o Senhor: não está vendo que ela não está me ajudando? O Senhor dizendo: ela escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Ela está aqui sentada aos meus pés, ouvindo a minha palavra, porque sabe que a minha palavra é que será a bússola para guiar ela no seu caminho e as decisões e as escolhas que ela precisa ter. Então a palavra de Deus, o conhecimento, todo aquele que você puder adquirir, não vou te falar o nome agora não, mas tem muitos, mas principalmente este aqui, ó. Porque se você tiver com esse aqui na mente e no coração, ela vai iluminar os seus passos e vai garantir que a sua caminhada seja acelerada e você encontra com o Senhor lá na frente, dizendo assim: eu estava te esperando, meu filho, porque eu preparei isso aqui para você, você só precisava me ouvir e seguir o meu caminho, seguir a orientação do meu Espírito que eu coloquei sobre a sua vida, seguir a verdade que Ele revelou para você. Então, nessa noite, receba do Senhor. Eu profetizo agora que nós já vamos orar encerrando. Toda a direção, toda a luz que você precisa para continuar trilhando o seu caminho. No ministério, na família, nos negócios, no emprego, no estudo, seja onde for. Em casa, na vizinhança, onde for. Receba do Senhor nesta noite a unção do conhecimento, da sabedoria, do discernimento, para poder você escolher, através de Deus e da pessoa do seu Espírito Santo, aquilo que é o melhor de Deus para a sua vida. Receba esta palavra profética. Eu creio no que eu estou falando, creio no que eu estou profetizando, porque a Bíblia diz que a palavra tem muito poder. Então, como eu sei que a palavra tem muito poder, eu libero sobre a sua vida toda a liberalidade do céu, toda a graça do céu para lhe dar discernimento, conhecimento, luz no seu caminho, entendimento, se livrar das trevas e poder dar passos acelerados, firma os passos, poder dar passos acelerados em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Deus em Cristo, aplique essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo consolide essa palavra no seu coração. Tínhamos algumas coisas aqui para falar, mas o horário me apertou muito. E temos que fazer tudo com ordem e decência. Feche os seus olhos onde você está, que eu vou orar por você. Pai, graças te damos mais uma vez por esta live que o Senhor permitiu fazer. Que essas vidas que nos acompanharam, esses servos teus, homens cheios do Espírito Santo, o nosso pastor que nos acompanha, que o Senhor continue dando graça no ministério dele, sobre a família dele, ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que cada vida que está aí nos acompanhando, a nossa irmã Edna Sérgio, a nossa irmã Rita Vidal, as demais pessoas que eu não consegui visualizar aqui,
ó Deus, a nossa irmã Creuza, em nome do Senhor Jesus, todos esses que estão nos acompanhando, que esta palavra possa ser luz na mente e no caminhar deste povo, que esta palavra possa ser um despertamento para que nós possamos nos achegar ainda mais a Deus, que nós possamos nos achegar ainda mais ao Espírito Santo, para que nós possamos tomar as decisões que precisam ser tomadas e fazer as escolhas que precisam ser feitas, mas na direção do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, abençoa com paz, com saúde, com prosperidade, com portas abertas, ó Deus, com manifestação da Tua glória, com renovo espiritual, com despertamento, com fortalecimento espiritual, com a força que vem de Ti, como foi ministrado na Tua palavra hoje, e nós possamos caminhar a passos firmes e acelerados rumo ao Teu propósito, rumo ao Teu querer, rumo à Tua vontade, rumo ao Teu desígnio e rumo a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar essas pessoas que me ouvem agora e que me ouvirão depois, com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Deus em Cristo continue te abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe o nosso pastor Crispiniano. É um prazer ter o teu pastor aqui conosco mais uma vez. A nossa irmã Rita Vidal, o Senhor Jesus te dê saúde, não só a senhora, mas a toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus, a diaconisa Rita Vidal. Nossa irmã Edna Sérgio, Deus continue te abençoando, minha amada, te dando graça para a senhora avançar ainda mais no reino de Deus e buscar um relacionamento ainda mais profundo do que a senhora já tem com Ele, e Ele possa revelar o brilho da glória dEle na sua vida, em nome de Jesus. A nossa irmã Creuza Ramos, sobre a sua casa, sobre a sua família, minha amada, seja a bênção do Senhor Jesus, que esta palavra, que esta luz possa te acompanhar no seu dia a dia, possa acompanhar no seu cotidiano e possa trazer para você as riquezas da vontade e da grandeza de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor restaure, que o Senhor conforte, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê unção sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Dilson ali parece que entrou agora já no final, mas eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida também, nosso irmão Edilson. Deus abençoe aí a sua família aí em Olinda, que o Senhor continue te abençoando, te dando graça, te fortalecendo, em nome do Senhor Jesus, restaurando as forças, restaurando todas as áreas que precisam de restauração. Que o Senhor seja restaurado, a sua esposa, os seus filhos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor chegou no finalzinho, mas receba esta bênção em nome do Senhor Jesus. Eu ainda vou aparecer aí um dia desse, eu estou devendo essa visita. Vou aparecer aí um dia desse em Olendina, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os amados. Até a próxima, se Deus assim permitir. E que essa semana, esse final de semana, seja um final de semana de bênçãos e de portas abertas sobre a sua vida. Pastor Crispiniano, meu amado, Deus continue te usando poderosamente. Fui alimentado hoje nessa live, que Deus continue te usando poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos e até a próxima, em nome de Jesus.